O vídeo de hoje é sobre febre, porque febre, nenhuma mãe gosta de ver uma criança com febre, né? Não é verdade? Então a febre incomoda. Então a gente vê aquela criança com febre e a gente fica preocupado. Então, quem é a criança que vai preocupar mais, né, em relação à febre? Um recém-nascido. Um recém-nascido não pode ter febre, tá? Então, um bebê, quanto menor, pior pode ser a febre, tá? Então, se o seu bebê tem menos de um mês, tem que ir para o hospital para avaliar a febre. Uma criança, menor de 3 meses, também tem que ir para o hospital para avaliar com exames, né? Se seu bebê tem até 6 meses, a gente já pode observar, tá? Então, a gente observa a criança com febre de acordo com o estado geral dessa criança. Agora, se já tem, né, de 6 meses a 1 ano, a gente pode esperar de 2 a 3 dias uma avaliação, né, no pronto-socorro ou no consultório, porque a gente sabe que tem muitas infecções virais que podem sim causar febre. Se essa criança já está na faixa etária de entre 1 e 2, a gente pode ter um pouquinho mais de tempo para avaliar, e tudo depende do estado geral da criança. Ou seja, não depende exatamente se a febre começou hoje ou não, ou se tem 3 dias, uma semana. É claro que uma febre que demora muito tempo, a gente precisa avaliar se tá tudo bem, né? Mas vamos falar ali o comum, né? Aquela criança, né, de 1 aninho que vai pra creche e que volta pra casa com febre. Ela precisa ser avaliada hoje? Não. Né? Já tomou vacina, está tendo contato com crianças, é uma criança que tem uma certa imunidade na faixa etária de 1 aninho. Então, a gente vai esperar de modo 48 horas ou 72 horas, de 2 a 3 dias, para avaliar essa criança e ver o que essa criança pode ter. E aí, não apareceu nenhum foco, vamos examinar. Ficou gripadinho? Vamos examinar, né? Então, a gente vai observar, vai dar tempo para esse corpinho mostrar de onde está vindo essa febre, né? Então, bebês, crianças de até 1 ano, uma causa comum, além das viroses, é uma infecção urinária. Então, criança que usa fralda tem infecção urinária, menino ou menina. Então, a gente tem que prestar atenção para isso, né? Então, outra coisa também muito comum ali é tosse, o nariz trancado, também da febre. Quando é uma febre, ela se torna um sinal de perigo, não necessariamente febre alta, né? Então, é a febre com a piora do estado geral. Então, toda criança vai ficar caidinha durante a febre. Mas depois que passou a febre, essa criança tem que voltar a comer um pouquinho, tem que estar fazendo xixi, brincando um pouquinho também. Não pode ser uma criança que fica caída mesmo sem a febre. Então, isso é muito importante, tá bom? Então, o estado geral é o que manda, né? Então, a criança, sua criança de 1 aninho, passou a febre, tá sapeca, até que comeu mais ou menos, ok. Agora, aquela criança, a febre não passou, né? A criança tá deitada o tempo todo, tá gemendo, tem um esforço ali para respirar. Bom, essa criança precisa de uma avaliação no hospital, tá? E qual que é a diferença, né, de avaliar uma febre no consultório e uma febre no plantão, por exemplo? A rapidez dos exames, né? Então, uma criança que não tá bem, né, que tem um esforço para respirar, tá muito prostrada, caída mesmo, que talvez precise de, né, de um acesso, essa criança tem que ir no hospital, onde eu tenho um exame rápido, né? Então, tem que entender isso, isso é importante para o pai. Não adianta querer levar para o consultório uma criança que vai precisar fazer exames, porque os exames precisam sair com uma certa rapidez, concorda? Né? Então, a gente precisa prestar atenção na febre, naquela criança que não tá bem, é uma criança que precisa ir pro hospital. Então, tudo isso é bem importante. Espero ter esclarecido vocês aí um pouquinho sobre manejo da febre conforme idade, tá bom? Beijo!